Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Sociedade de Estudo da Vida para tratarmos sobre o tema comemoração dos mortos e funerais. Como eu disse no vídeo anterior, que este título não assuste, porque é uma reflexão muito interessante, né, que nós encontramos a respeito de alguns temas culturais e que às vezes a gente precisa conhecer um pouquinho mais, né, para a gente ter uma outra visão sobre algumas coisas. Então, para iniciar isso, a gente precisa ver de onde vem essa cultura de comemoração dos dias de finados, né, de comemoração dos mortos. Muito bem. Da forma como nós conhecemos hoje, né, com essas procissões aos cemitérios, a missas e etc., isto é conhecido e oficializado a partir do século XIII pela Igreja Católica. Tá? Já tinham alguns exemplos bem mais antigos, né? Mas vai ser a partir do século XIII que nós vamos ter esse formato, tá? Como ainda hoje se conhece, e com essa ideia de que no dia 2 de novembro, inclusive a data foi oficializada nesse século que eu citei, em que então neste dia a alma dos mortos poderia ir aos cemitérios encontrar-se com seus familiares e amigos. De onde vem a ideia deste encontro? É isso que nós precisamos pensar, já que isto foi historicamente posto a partir do século XIII. Então, de onde vem essa ideia de um encontro? Isto vai nos remeter, e um outro detalhe, desculpem, né? Isto é uma cultura também que se oficializa a partir de tradições existentes na França, onde desde as origens dos movimentos católicos e cristãos, né, havia essa preocupação da oração, da prece aos mortos, né? E aí depois, então, isso será oficializado por volta do século XIII. E de onde vinha na França essa tradição de encontro com os mortos, essa preocupação com a vida depois da morte? Ela vinha justamente das origens daquele território, em que a gente tem aí um mapa mais antigo, em que a gente vê o que era o território das chamadas Gálias, né? A Gália Bélgica, a Gália Céltica. Então, hoje equivalente àquelas regiões, né, da França, da Bélgica, do Reino Unido, aliás, da Grã-Bretanha, e algumas ali daquela região, né? Então, lá viviam os povos celtas, que a gente até conhece popularmente pelo Obelix e Asterix, né, na cultura popular, mas este povo era um povo que tinha uma religiosidade ímpar, né, e uma cultura muito rica, especialmente com relação à questão da visão que tinham sobre a morte. Tanto que este historiador, que eu cito aí na lâmina, né, o Horácio, escreveu sobre esta região, dizendo que aquela região, a região onde não se sofre o terror da morte, né, porque eram povos, né, os povos gauleses, eles tinham uma crença inabalável na sobrevivência da alma, na imortalidade da alma, na sua sobrevivência à morte e na sua comunicação com os vivos, né, com os encarnados. Então, por isso, né, eles também não acreditavam no inferno, eles acreditavam em uma vida após a morte, onde havia uma riqueza de atividades, né, não havia o paraíso ou o inferno. Aí essa é a origem pré-cristã, digamos assim, né,
destes países que hoje compõem a Europa. E quando eles foram cristianizados, a dificuldade de fazer extinguir esta crença foi muito grande, né? E este relacionamento com a espiritualidade. Então, né, é a partir da necessidade de cristianização destes povos que vai, né, se oficializar depois, porque foi tolerado a culto e a preocupação com a oração aos mortos e etc. E vai ser então no século XIII oficializado o dia 2 de novembro como o dia de finados, que era já o dia em que estes povos comemoravam também uma forma de relacionamento com os espíritos. A gente vai ver isso logo mais um pouquinho. Então, vamos ver o que a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos a respeito, né, dessa data. Então, Kardec pergunta, né, se isso sensibiliza os espíritos, lembrar-se da, né, a lembrança que podemos ter deles. A gente já falou isso em outro vídeo, mas sim, né, a lembrança, o pensamento nos nossos entes queridos é para eles um motivo de felicidade. Eu sempre costumo dizer, né, quando as pessoas faz uma prece para um familiar meu que desencarnou, que morreu, faça você, tá? Porque a prece por um familiar desencarnado é como uma chamada telefônica. Tá? Eu vou gostar muito mais de receber um chamado de um amigo, de um familiar, de alguém com quem eu tenho vínculos de afeto, do que uma pessoa que me é desconhecida. Né? Então, em vez de pedir que alguém faça uma prece pelos seus entes falecidos, faça você mesmo, vai ser muito melhor, tá? Para esse espírito, ele vai sentir isto de fato, tá? Muito mais do que qualquer outra pessoa estranha ou qualquer outra forma de culto. Tá? O pensamento, a prece, uma coisa simples, tipo, olha, pai, mãe, irmão, amigo, o nome da pessoa, desejo que você esteja em paz, que exista luz ao seu redor, bons espíritos estejam com você, siga em paz, siga feliz, basta, isto é o suficiente, né? Então, muito mais do que se pode supor, se são felizes, esse fato, tá, de serem lembrados aumenta a sua felicidade. Se são desgraçados, se estão em alguma forma de sofrimento, isso é um alívio, né? Porque vai mostrar que são queridos, que são lembrados, né? Que não estão sozinhos. O dia da comemoração dos mortos é para o espírito mais solene do que os outros dias. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sob seus túmulos? Então aí Kardec está questionando diretamente a origem deste dia de finados e essa ideia, né, de que então neste dia os espíritos podem ir se encontrar com os seus familiares no cemitério. Tá? E aí então vamos aqui ver um pequeno texto, né, que é do Leon Denis, no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, em que ele fala, né, a respeito disso e diz assim, ó, tá, com relação a essa origem, tá, da cultura gaulesa e de como ela funcionava, tá, e que daí vai ser justamente a origem deste dia, né, de finados. E ele diz assim, ó, citando o canto Farsália, né, que é um canto dos druidas, né, aqueles povos que eu referi no início, ele assim: para vós as sombras não estão enterradas nos reinos sombrios de Plutão, mas a alma voa para animar outros membros em mundos novos. A morte nada mais é do que o meio de uma longa vida. Felizes são os povos que não conhecem o temor da morte.
Daí seu heroísmo no seio das disputas sangrentas, seu desprezo pela morte. Então, aí Leon Denis comenta, né? Não haveria um contraste chocante entre esta crença máscula e poderosa e a ideia da eternidade dos suplícios, ou daquela não menos importúnia do aniquilamento absoluto? A fé na sobrevivência era a essência do druidismo, e deste ponto de vista decorria uma ordem política e social fundada nos princípios de igualdade e de liberdade moral. Esta mesma fé inspirava também as práticas e as cerimônias funerárias, tão diferentes das nossas. Nós, modernos, temos por nosso corpo uma complacência infinita. Os gauleses consideravam os cadáveres como ferramentas quebradas. Apressavam-se em dar-lhes fim. Frequentemente eles queimavam os corpos recolhendo as cinzas em urnas. Nós estendemos a credulidade até crer, com o catolicismo, que nossa alma está ligada a esses resíduos e que ela um dia ressuscitará com eles. Mas o tempo zomba de nossa cegueira, e sejam nossos restos enterrados sob o mármore ou sob a pedra, sempre chega uma hora onde, pó, eles retornam ao pó, onde a grande lei cíclica dispersa seus átomos. Um dia que está próximo, quando estaremos mais esclarecidos sobre nossos destinos, nós não suportaremos mais esse aparato e esses cantos lúgubres. Todas essas manifestações de um culto que responde tão pouco à realidade das coisas. Tá? Penetrado como nossos antepassados pela ideia de que a vida é infinita, que se renova sem cessar em diversos meios, nós veremos na morte somente uma transformação necessária, uma das fases da existência do progresso. É dos gauleses que vem a comemoração dos mortos, festejado no dia 2 de novembro e que caracteriza o nosso povo entre todos. Só que em vez de comemorar nos cemitérios entre túmulos, era no lar que eles celebravam a lembrança dos amigos afastados, mas não perdidos. E eles evocavam a memória dos espíritos amados que algumas vezes se manifestavam por meio das druidisas e dos bardos inspirados. Henri Martin, na sua Histoire de France, volume 1, página 71, assim se expressava: tudo o que se relaciona à doutrina da morte e do renascimento periódicos no mundo e de todos os seres parecia estar concentrado na crença e nos ritos do 1º de novembro. Noite cheia de mistérios que o druidismo legou para o cristianismo e que o dobre de finados anuncia, ainda hoje, a todos os povos católicos que esqueceram esta antiga comemoração. Cada uma das regiões do mundo galo-químrico tinha um centro ou ambiente sagrado, a cuja jurisdição correspondiam todas as partes do território confederado. Nesse centro queimava um fogo perpétuo, que era chamado de fogo pai. Na noite de 1º de novembro, conforme as tradições irlandesas, os druidas se reuniam em volta do fogo pai, guardado por um pontífice forjador, e o extinguiam. A este sinal, pouco a pouco se apagavam todos os fogos. Por toda a parte reinava um silêncio de morte. A natureza inteira parecia mergulhada em uma noite primitiva. De repente, o fogo jorrava de novo sobre a montanha santa e gritos de alegria rebentavam de todas as partes. A chama cedida pelo fogo pai corria de foco em foco, de uma ponta a outra, e entre os celtas está ligada à lembrança de Karnak com seus túmulos megalíticos.
aliás, desculpem, com seus monumentos megalíticos. Todos os celtistas conhecem esta imensa necrópole que se estendia sobre muitas léguas de comprimento, desde Lokmariaker até Erdven. Os alinhamentos de menires, hoje em partes destruídos, contavam ainda com milhares de pedras levantadas na Idade Média. Deve-se ver nessas longas filas sombrias outros tantos monumentos funerários? Tem-se duvidado, porque nas escavações praticadas ao pé dos menires somente foram encontrados raros fósseis humanos. Então, tá? Fica aqui o registro, né? Então, da origem dos dias de finados e do quanto essa origem difere dessa ideia de procissão aos cemitérios. Na verdade, o que os druidas faziam era uma reunião mediúnica doméstica, com a presença de alguns druidisas que eram e os bardos, médiuns inspirados, né? Médiuns e médiuns inspirados, através do que então eles tinham esse contato com os espíritos desencarnados. O que importava era um dia de festa, era um dia de reencontro. Não tinha, né, essa conotação fúnebre, lúgubre. Até recordo que há alguns anos, algumas décadas, né, talvez alguns que estejam assistindo esse vídeo recordem, nas nossas rádios, no dia de finados, tocava somente músicas fúnebres, músicas tristes. Era um dia de luto. Né? Hoje já está se tornando mais um feriado normal, um feriado comum, embora ainda haja muito a tradição da ida aos cemitérios. Mas já não tem mais aquele peso que décadas passadas havia. Então, o que os espíritos nos dizem é que os espíritos acodem nesse dia ao chamamento dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer e em qualquer outro local, em qualquer outro, de qualquer outra forma, porque o que importa é o pensamento. E aqui, né, coloquei na imagem, já que o texto fala, né, sobre os menires e as sepulturas dos druidas, nós temos aí na imagem, para quem não conhece, o túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise, em Paris, em que ele é uma imitação, é uma reprodução, melhor dizendo, né, é uma reprodução das sepulturas dos druidas, né, com pedras brutas. E lá no alto, ali, vocês estão vendo uma frase escrita, né? Aquela frase quer dizer nascer, morrer, renascer e progredir sem cessar. Esta é a lei. E ali vocês veem o busto, né, do Kardec. E vejam que, embora, né, o cemitério Père Lachaise seja praticamente um museu, o túmulo de Kardec está sempre coberto de flores, né, de pessoas que vão conhecer, visitar o seu túmulo e lá deixam flores. É interessante ver que sempre há vida em torno. Então, a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa, não importa o lugar, desde que feita com o coração. Então, irmos ou não ao cemitério é absolutamente indiferente. O que importa é pensarmos, é sentirmos, é lembrarmos com gratidão, lembrarmos com carinho das pessoas que nós amamos e daqueles que nós não amamos ou que nós tenhamos algum sentimento menos nobre, melhor ser esquecido.
tá? Melhor não ser lembrado. Então, não importa, né? Nós irmos ou não ao cemitério, nós comparecermos ou não no dia de finados, isso não vai mudar, bem? E aí, com relação a algumas outras coisas, né? As estátuas, aí nós temos uma estátua do Winston Churchill, né? Um herói da Segunda Guerra Mundial, grande líder, né, dos aliados inglês. Como será que fica um espírito que tem este tipo de homenagem a este tipo de situação? Será que isso sensibiliza? Isso ajuda ou isso perturba? Então, os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outras e experimentam algum prazer nisso? Muitos comparecem a tais solenidades, quando podem. Porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Então, vamos lembrar que também aquilo que nós pensamos sobre esses ídolos, vamos chamar assim, né? Esses ídolos já falecidos, pode afetá-los. Se eles estiverem bem e a lembrança for positiva, temos desses espíritos uma visão errada. Se, por exemplo, pensamos que eles são muito santos ou que eles têm muitos poderes, e isto não corresponde à realidade no mundo espiritual, essa nossa lembrança vai ser motivo de sofrimento. Então, sempre é bom a gente pensar bem, né, sobre isso, porque todas essas homenagens e essas situações todas não interessam ao espírito. O espírito importa realmente aquilo que é imaterial, tá? Como o é a vida que ele leva, a essência, né? É a vida da essência. Então, o pensamento, o sentimento, isso é o que vai importar, né? Que esse pensamento e esse sentimento, sempre que nós lembrarmos de alguém desencarnado, seja de paz e tranquilidade. Mas nós humanos temos culturas, né? Temos muito de se erigir monumentos, e aí nós temos mais um belíssimo monumento da nossa cultura, né? O Taj Mahal, é a sepultura de uma princesa, tá? Muito amada pelo seu marido, que construiu para ela um jardim fúnebre e este palácio como sepultura. Tá? Então, qual a origem do desejo que certas pessoas experimentam de ser enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Afeição particular do espírito por determinados lugares, exemplo de inferioridade moral. Importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá à dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Então, por mais lindo que seja a história de amor por trás do Taj Mahal, ainda assim ele é uma amostra disso, né? De uma ideia, não sei, dentro da cultura dos hindus, há uma outra visão, mas muitas pessoas têm essa preocupação de onde serão enterradas, deixam muitas vezes, inclusive, em testamento, desejo, e manifestam isso de público e se preocupam até antes, né, durante a sua vida, já em construir túmulos ou então em dizer que querem ficar junto da sua família, que querem ser enterradas no mesmo túmulo do fulano, do Beltrano. Isso é uma questão nossa, né? Porque isso mostra um certo apego, porque ali na verdade ficarão apenas ossos e com o tempo virarão pó. Né? O espírito não vai estar preso àquela sepultura.
E seria, aliás, um inferno se assim fosse, né? Portanto, essa questão, né, dos aparatos, né, dessa ideia, né, de mausoléus e etc., é uma ideia muito humana, muito material da vida. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Os espíritos dizem que não, né, que é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos. Quanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens. Então, mais uma vez colocados aí pelos espíritos que é um costume humano, é um costume material, tem uma finalidade material, né, humana, de concentrar recordações. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhes prestem aos despojos mortais? Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material experimentam grande prazer com as honras que lhe tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. Vejam, né? Que coisa impressionante são os preconceitos nas nossas vidas. A gente vai falar, já falamos e voltaremos a falar ainda muito sobre eles ao longo da nossa leitura dessa obra, né, do Livro dos Espíritos, porque realmente os preconceitos são causa de muito, muito sofrimento na matéria e fora dela também, né, como é o caso que aqui está posto, né, a respeito dos preconceitos que podem marcar esse momento, né, da passagem de alguém da vida material para a vida espiritual. Conforme os preconceitos que ela tenha, ela pode sentir-se, tá, feliz ou infeliz com a forma como seja feito o seu funeral. Portanto, sempre é interessante, né, a gente respeitar as crenças daqueles que nós sepultamos, porque não seremos nós a sepultar a nós mesmos, né? Sempre alguém irá nos sepultar. Então, quando nós somos encarregados de sepultar alguém, que não seja a condução daquele ato feito à nossa maneira, mas a maneira daquela pessoa que está sendo sepultada. Então, não importa se para mim, como espírita, o ato é bastante simples e dispensa qualquer ritual. Importa que as pessoas que ali se reúnam para se despedir dos meus despojos façam por mim uma prece, sejam sinceras naquele momento, isto é o quanto basta. Mas se, tá, não é meu o sepultamento e se eu estou sepultando uma outra pessoa, que se respeite as crenças e os hábitos daquela pessoa. Né? O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste. E aí uma coisa bem interessante da gente também pensar no nosso comportamento nesses funerais, né? Muitas pessoas vão a alguns lugares para cumprir um gesto social, tá? um compromisso social. Não é o momento, né? Mas faz parte da nossa cultura e às vezes pessoas que não se encontram ao longo da vida por décadas no funeral daquela pessoa que elas já não viam mais há tanto tempo. E às vezes até porque já não viam mesmo, não tem nenhum vínculo, então acabam encontrando outras pessoas e se formam aquelas tradicionais
rodinhas de conversas, né? E às vezes contam-se piadas e coisas do gênero, totalmente fora de propósito, né? Ou conversas sociais totalmente fora de propósito para esse momento. Então, se eu não tenho maiores vínculos com alguém, né? Se eu não tenho maiores motivos, usa outra forma de manifestar esse pesar ou essa obrigação social do que ir até aquele local. Tá? Porque aquele espírito que está deixando a matéria pode, tá? Como diz o Livro dos Espíritos, frequentemente estar ali acompanhando aquele momento, algumas vezes perturbado, sem saber o que está se passando, né? Não percebe bem o que se dá, mas então, tá? É um momento que nos exige respeito, que nos exige realmente a palavra é respeito, não existe outra coisa que se exija, né? Consideração. Então, se eu vou a um funeral assim, que eu vá, tá? Que eu faça a minha prece, que eu manifeste o meu pesar, né? Ou a minha solidariedade às pessoas, tá? Que sejam minhas conhecidas. E se eu não tenho maior intimidade com aquele momento, é melhor que eu vá, faça o meu abraço, dê o meu abraço, faça a minha prece por aquela pessoa e isso basta, né? É uma despedida, então é um tchau, eu não preciso ficar horas fazendo social, tá? E mesmo que isso seja algo que eu fique mais em função das pessoas, né? Digamos lá, é um funeral de alguém próximo, então eu fico em solidariedade aos outros encarnados, né? Em solidariedade à família, lembrando silêncio e prece é o melhor, tá? Silêncio, a prece, o abraço nesse momento é o ideal, considerando-se o que do ponto de vista espiritual se passa. Tá? Então, frequentemente o espírito assiste, mas algumas vezes se ainda está perturbado, não percebe o que se passa e um local de ruído, de manifestações emotivas de desespero e etc., não é um bom ambiente. Lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu sepultamento? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Tá? Então vejam que será o sentimento percebido por este espírito que frequentemente acompanha esse ato. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros. Tá? Então vejam, né? Passou o sepultamento, passou, né? Os herdeiros vão se reunir para tratar da divisão dos bens que houverem, né? Ou enfim, para tratar dessas questões que sucede à morte de uma pessoa. E vejam que se existe, tá? Essa necessidade de herança, o espírito frequentemente estará presente também. Então, ele quase sempre, essa é a resposta, né? Quase sempre ele estará presente a essa reunião, tá? Para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam, e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhes motivam essa decepção. Muito bem, então, traduzindo para dessa linguagem aí do século XIX, o que acontece? Vamos à verdade dos fatos. Tá? Diz um dos nossos mentores, né, o espírito José Antônio, que o dinheiro é o espelho das relações humanas, que quando nós temos dúvidas sobre o relacionamento com alguém, que se coloque o dinheiro no meio. E ele vai nos dizer,
tá? Sobre o real sentimento, as reais intenções daquelas pessoas. É isso que está posto aqui, né, nessa passagem, né, nesse questionamento que Kardec faz aos espíritos, e o porquê do espírito assistir e o porquê dele tirar aprendizado dessa experiência, né? É porque aí ele vai ver a realidade das pessoas que o cercavam, dos sentimentos das pessoas, tá? Do interesse delas, porque a gente sabe que muitas vezes pais e mães brigam com filhos, irmãos brigam entre si e, enfim, né, muitas vezes existem dissensões e brigas homéricas em questões de herança, tá? Seja a herança grande ou seja pequena, não importa, tá? Importa que na hora de se fazer essa partilha, essa verdade das emoções de cada um, dos interesses, da personalidade real, vem à tona. Então, que bom quando o espírito assiste a uma reunião em que os seus herdeiros estão em paz e tranquilos, seguindo o que manda a lei ou a sua vontade, como aí na imagem há um testamento que está sendo rasgado numa briga, né? Seguindo a vontade dele, que se ele deixou por escrito o que ele desejava que fosse feito, né, da sua herança. Mas é muito interessante a gente lembrar e pensar sobre esses momentos do ponto de vista da espiritualidade. O instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura, é consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Aí na nossa imagem estão algumas grutas, tá? Nos Andes, isto são sepulturas incas, tá? Aqui na nossa América pré-colombiana, né? E portanto ainda não cristã, não católica, melhor dizendo. E a gente vê que então em todas as culturas, né, desde a mais remota antiguidade, a gente vai encontrar a preocupação com o sepultamento, né, do cuidado com o enterro, né, da pessoa, o cuidado com a vida após a morte, o pensar isso como origem, né, do início da civilização, do processo civilizatório humano. Então aí a gente tem, né, essa imagem e a gente pode recordar, tá, que tem as pirâmides do Egito, que tem tantas outras, tá? A gente mostrou antes a própria sepultura do Kardec, lembrando, né, a forma como eram feitas as sepulturas dos druidas, e essa é uma preocupação, né, de todos os povos, mesmo que os druidas queimassem, né, os cadáveres, como também era uma prática da antiguidade, a incineração, as cinzas, né, costumavam ser recolhidas em urnas e serem guardadas em alguns lugares específicos. Então aí estão as referências, né, do nosso tema de hoje, para vocês darem mais uma lida, darem mais uma refletida sobre isso. O Livro dos Espíritos, as questões e o trecho do livro que eu li um pedacinho, né, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Recomendação que conheçam também o pensamento desse autor, né, Leon Denis, é muito bom. Bem, então aguardo vocês para começarmos uma nova série de estudos, uma nova série de vídeos em que trataremos sobre o retorno à vida corporal, né? E vocês já estão vendo aí que vamos falar sobre o processo, né, de chegada à vida material, à vida física, e todos nós sabemos que para isso precisamos passar pelo útero materno. Tá? Então vamos falar bastante sobre tudo o que ocorre de espiritual nesse processo de retorno à vida corporal, desde o momento da
aliás, desde antes da fecundação, desde antes da vida intrauterina, até chegarmos à idade adulta. Aguardo vocês para seguirem nos acompanhando nessa leitura, nesse estudo, e até breve.